Santo tenha liberdade aí, você que está assistindo, que vai assistir, seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Quero agradecer ao bispo por mais essa oportunidade, por essa honra, ao missionário César, que está, é a quarta de guerra, mas quero falar de algo, e lutei muito hoje, interiormente, e o que sinto no meu coração é o que eu vou ministrar. Não vou me alongar muito, mas quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo. Segundo livro dos Reis, ou ligar o seu iPad, ou ligar o seu smartphone, abre a sua Bíblia, liga a sua Bíblia, João capítulo 4, versículos de 9 a 18. Evangelho de João, capítulo 4, de 9 a 18. Eu sei que é a quarta de guerra, nós vamos chegar lá, fique em paz. Mas queria te dar um recado. Nessa quarta de guerra existe um perdedor. E eu queria falar dele, primeiramente. Queria te falar quem é o perdedor nessa noite. Eu e você. Vou ser mais sucinto. Hoje é a noite da nossa derrota. Que isso, pastor? Deus vai vencer. É Ele quem vai vencer. E é nesse caminho que eu quero andar com você nessa noite. Evangelho de João, capítulo 4, de 9 a 18. Vou ler, a versão pode ser um pouquinho diferente. Diz assim: Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritano? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar. Guarda essa frase. Tu não tens com que tirar. E o complemento. E o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não venha mais ter que vir aqui tirar água. E não venha aqui tirá-la. Jesus disse-lhe: Vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisto disseste a verdade. Nisto disseste a verdade. Eu, quando comecei, não é assim que sempre faço, mas como é uma quarta de guerra e eu já pus um vencedor e automaticamente o derrotado, que sou eu e você. Por quê, pastor? Porque nessa quarta de guerra, o teu pai, o meu pai, quer cavar em nós, cavar, literalmente, ainda falaram disso aqui, né, de trabalhar com essas coisas pesadas, lógico que talvez não é de cavar em nós uma coisa, o poço da intimidade. Eu queria começar fazendo você olhar para esse texto de uma forma diferente. Quero fazer você olhar para esse texto da forma que Deus falou comigo. E aí eu falo porque só Ele poderia me mostrar isso tão claramente. Existe aqui uma mulher, você já conhece a história, não precisava nem ler talvez. Existe uma mulher, ela está lá, a Bíblia vai dizer, se você ler essa história com calma, ela vai ao meio-dia, existe um porquê disso. Ela vai lá, aí Jesus chega. Jesus fala: Dá-me de beber. Aí ela, cheia de conceito teológico, falou: Como o senhor pede para mim de beber? O senhor não sabe que judeu e samaritano não se dão? Estou resumindo para você.
Aí Jesus disse: se você soubesse quem é que te pede água, tu mesmo lhe pediria água, e ele te daria. Aí ela vai usar uma frase: o senhor não sabe que o poço é fundo? Por acaso aquilo que o senhor tem é muito maior que o nosso pai Jacó, cheio de conceito teológico. E aí Jesus vai discorrer, não quero ficar repetindo, mas eu quero que você preste atenção. Quando aquela mulher disse que o poço é profundo, é fundo, Jesus queria fazer aquela mulher entender: a sua vida é muito rasa. E é nisso que eu quero caminhar com você. O poço físico que ela estava é profundo, mas a vida dela, cheia de conceito teológico, cheia de coisinhas que a gente, graças a Deus, não tem, de coisa humana. Eu não falo com o samaritano, eu não falo com o judeu, cheio de coisas. Aí nós vemos o quanto a vida dela era rasa. E eu queria caminhar com você em cima disso em alguns minutos, e tentar mostrar para você, nessa quarta de guerra, o que o teu pai quer fazer primeiramente em mim e em você. Todos nós estamos num processo. Se estivéssemos prontos, essa terra já não era digna de nós. A prova de você estar aqui é que Deus quer fazer e tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Quem concorda, diga amém. Estamos numa obra de aperfeiçoamento. Não acredito em melhoramento. Não acredito nisso. Tem canção sobre isso, que Deus melhora, não se melhora a coisa estragada. A Bíblia fala em transformação. A Bíblia sempre vai falar de transformação. Deus não melhora, Deus transforma. E isso vem através desse processo de permitir Deus cavar na nossa vida. Eu queria escorrer, e nós vamos fechar com essa mulher, mas fazer você tentar pensar que o plano original de Deus sempre foi intimidade. Igreja, prédio, ajuda, mas o plano de Deus com o homem se chama intimidade. Quando Deus fez o primeiro homem, Adão, a Bíblia fala que todo final de tarde Deus tinha o prazer de falar com ele. O que era isso, pastor? Intimidade do mais alto nível. É importante estarmos no culto, é muito importante estarmos no culto. Convido a você, que talvez não possa vir por algum motivo, mas você que pode, se esforce, esteja aqui adorando a Deus. Mas o alvo de Deus maior é intimidade. Estar aqui é muito importante. Mas te faria uma pergunta: quantos minutos você teve hoje de intimidade com Ele na sua casa, no seu trabalho? O teu pai, o meu pai deseja de mim, de você, intimidade. Mas eu aprendi uma coisa com Adão: aquilo que Deus nos dá, muitas vezes, acaba nos roubando desse lugar de intimidade. Vou usar Eva. Pode ser a sua internet, pode ser a sua televisão, pode ser, como foi dito aqui, o jogo do Flamengo. A minha pergunta: o que anda te arrancando da intimidade? Até quando vamos arrumar desculpa para não gastarmos tempo com Ele? Ou melhor, investirmos tempo com Ele. Adão teve um problema, não um problema, ele foi o maior responsável por isso. A mulher que Deus havia dado, acabou tirando ele da intimidade. Eu não acredito que nada que Deus nos dá é para arrancar a intimidade. Deus não te deu mulher para você não ter intimidade com Ele. Deus não te deu filho para você não ter intimidade com Ele. Deus não te deu trabalho para você não ter intimidade com Ele. Deus não te deu empresa para você não ter intimidade com Ele. Tudo que Deus nos dá é para o alvo. A intimidade dele vai crescer ainda mais e o nome do Senhor será glorificado. Uou! Intimidade é o plano original de Deus. Não vou ler muitos, tá bom? Mas eu vou citar alguns rapidamente. Existe uma passagem bíblica que eu não vou ler. O nome desse homem é Enoque. E existe um fato na vida de Enoque que Deus abriu os meus olhos. A Bíblia fala que Enoque tem um filho. E a partir desse dia ele começa a andar com Deus. A minha pergunta é: a gente usa filho como desculpa, mas o filho para Enoque foi um divisor de águas na vida dele, para ele andar com Deus. O que tinha essa criança de tão especial? É aquilo que Deus quer fazer acontecer na tua vida. Eu profetizo, eu creio nisso, que Deus vai gerar algo para você nessa terra, que vai te aproximar ainda mais dele, para a glória do nome. Deus vai fazer nascer algo na tua vida.
Deus vai fazer algo nascer, simplesmente acontecer na sua história. Isso vai te empurrar para ter ainda mais intimidade com Deus, e nada mais vai roubar você desse lugar, chamado intimidade. Estou correndo, mas quero falar de alguns. Eu quero falar de alguns que para mim é um marco. Vou falar para você de Abraão. Um Deus querendo cavar na vida de Abraão. Cavar, tá? Deus fala para Abraão em Gênesis 22, pega o teu filho, o teu único filho a quem você ama. Isaac era o único filho de Abraão? Então Deus é mentiroso? Por que Deus chamou de único? Por que Deus chamou de único? Porque para Deus tem valor aquilo que tem valor para você. Pega o teu filho, o teu único filho a quem você ama. Em outras palavras, desde o dia que eu te dei Isaac, a sua vida de oração não foi mais a mesma. Você não vai ver em nenhum momento da Bíblia relatado, subiu Abraão e Isaac para adorar a Deus. Estou dizendo que estamos vivendo um tempo, pode chamar do nome que você quiser, mas nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus quer nos falar algo muito peculiar, que é tempo de entregarmos para o Senhor aquilo que nós mais amamos, para que haja uma restauração da nossa intimidade. O filho não é seu, o cônjuge não é seu, o emprego não é seu, a empresa não é sua, tudo pertence a Ele. É uma quarta de guerra, e o maior alvo de Deus é a tua vida e a minha vida, e Ele vai sair disso vencedor para a glória do nome dEle. Vou usar um homem rapidamente, Isaac, e ele, eu vou falar com prioridade. A Bíblia fala que ele cavou poços, e todos os poços tinham homens que se levantavam contra. E tinha um homem nessa história chamado Abimeleque, que na verdade foi um instrumento que Deus usou para cavar na vida de Isaac. Sabia que tem gente que está perto de você, que na verdade você fala que não quer estar perto, que ele te causa dor, sabe? Você vai usar a palavra que você quiser. E Deus está nos dizendo assim, é um instrumento que eu estou usando para cavar na tua vida. Eu estou passando. Eu quero falar também de Jacó. Esse então é o mais lindo de todos. Jacó está lá, ele rouba a bênção do irmão, entre aspas. Ele engana o pai. Acha que está abençoado, mas que bênção é essa que trabalha 10 anos e o salário dele é mudado, trabalha 10 anos e o salário dele é mudado nesses anos? Que bênção é essa que para ter a mulher que ele ama, ele trabalha 14 anos? Que tipo de bênção é ela que foge agora do sogro? Que bênção é essa? Que ele tinha enganado o pai para ter. Como diz Scott, para todo Jacó, Deus tem sempre um Labão. Se Jacó se achava um expert em enganar, Deus preparou um PhD da matéria. É o sogro de Jacó. E Deus estava preocupado em cavar na vida dele. A Bíblia diz que teve uma noite, e essa pode ser a noite, que Jacó fica no Val de Jaboque. E a Bíblia diz que quem vai naquele vale não é Jacó que vai, é Deus que desce para se encontrar com ele. A Bíblia fala que Jacó prevaleceu. Prevalecer não é vencer. Prevalecer é entender o motivo daquele momento. Isso que quer dizer prevalecer. Que vitória é essa que um toque do anjo deixou Jacó manco? Um toque. Jacó luta a noite inteira, como ele sempre fez a vida dele toda. Quando o dia está amanhecendo, Deus fala assim, uma coisa. Aí Deus vai cavar profundo nele. Qual é o teu nome? Quem é você de verdade? E ele reconhece, eu sou Jacó. Aí Deus muda o nome dele para Israel, ele manqueja da coxa, e ele muda o nome do lugar, de Peniel, de Val de Jaboque para Peniel. Como alguns já sabem, Deus toca em você, Deus muda você, mas quem vai abrir a boca e profetizar é você, não é Deus. Por que Jacó manqueja mesmo? Porque é impossível se encontrar com Deus e continuar andando da mesma forma. Eu não acredito em crente que fala que teve encontro com Deus e a vida dele não muda nada.
O caráter não muda, a vida dele com Deus não muda, nada muda. A família não nota a diferença. Meu irmão, Jacó, quando chegou em casa, eu tenho certeza, mas você nunca andou assim? Falou, é porque essa noite eu me encontrei com Deus. Porque encontrar com Deus é certeza de mudança. E nessa quarta de guerra, Deus tem algo preparado para a tua vida, para a glória do nome de Jesus. Eu vou pular Moisés, tá bom? Poderia falar de José, mas eu quero falar de um homem. Elias. Eu vou dizer uma coisa aqui e eu sei que você vai ter que estudar muito, porque isso foi bondade do Eterno pura. Elias, ele teve um problema muito sério na vida dele. Eu quero convidar você a ouvir, antes de você se preparar, ou se amar para não deixar e não pensar sobre isso. Elias, ele vai dizer uma coisa em 1 Reis 17. Ele vai dizer que não vai chover senão segundo a minha palavra. Eu sempre olhei para essa frase e sempre vi isso um alto nível de intimidade. A vida passa, Acabe não se volta, Jezabel não se converte, manda um mensageiro, que no original é um malar, é um anjo. Não pensa que foi uma mulher, não foi um homem, foi um demônio de alta patente que foi confrontar Elias. E a Bíblia então diz que ele foge. Vou resumir a história, você já conhece. Ele foge, Deus vai falar com ele, ele fica debaixo de um zimbro, aí Deus dá pão e água, ele come, Deus fala para ele, Elias, o que está acontecendo? Senhor, ele vai dizer uma frase chave, Senhor, chega, eu quero morrer, não sou melhor do que meus pais. Elias nasceu debaixo de uma atmosfera de pai, que nós fazemos isso como especialistas, de pôr pressão nos filhos, de fazer algo que nós não conseguimos fazer. Pais que querem que os filhos vençam, porque eles não conseguiram vencer. A Bíblia fala que quem tem que juntar riqueza são os pais e não os filhos. Estou dizendo para você que Elias nasceu debaixo dessa atmosfera de cobrança, de expectativa da família. Que isso, pastor? Onde está isso no nome dele? Sabe o que quer dizer Elias? No linguajar português, Jeová é Deus. Iavé ou Yahweh é Deus. Elias, na identidade dele, já era um confronto para aquela geração, porque aquela geração sabia o que o nome de Elias queria dizer. Yahvé ou Jeová é Deus. Só a presença de Elias já confrontava. Quando o anjo fala para ele, ele fala assim, eu não sou melhor do que meus pais, ou seja, se meus pais não conseguiram, eu também quero parar, eu também não vou conseguir. Deus dá para ele a comida, o pão e a água, ele anda 40 dias e 40 noites, ele entra numa caverna. E aqui eu quero que você preste atenção. Deus fala para ele assim, Elias, o que fazes aqui? Olha a frase de Elias, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei. Vou traduzir para você na linguagem do pastor Carlos Silvério. Senhor, morreu todo mundo, se eu morrer a sua obra para aqui. Deus fala de novo, Elias, o que fazes aqui? Pela segunda vez ele anda com a mesma ladainha. Deus, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei. Chega uma hora que Deus fala assim, Elias, chega. Elias está dentro da caverna. Deus fala para ele uma coisa, chega, Eliseu. Ele não fala chega. Chega, Elias. Vai ungir um rei para a Síria, um rei para Israel, e vai ungir Eliseu como profeta no teu lugar. Ei, Deus está dizendo, Elias, chega. Você entrou nessa caverna, e essa caverna tem um nome. Qual é o nome dessa caverna que Deus ministrou no meu coração? Se chama orgulho. A caverna que Elias ficou preso se chamava orgulho. Ele se achava a última Coca-Cola da terra. Ainda bem que no Rio de Janeiro, aqui, não existe isso. Se eu não fizer, como é que vai ser? Se eu não pregar? Se eu pregasse, seria muito melhor. Se eu cantasse, seria muito melhor. Deus depende de mim e de você? Deus precisa disso? Não. Cuidado, a Bíblia fala que a única coisa que Deus existe é os soberbos. No original é Deus com a mão no seu peito dizendo, daqui você não passa enquanto eu não cavar e arrancar isso da sua vida. Enquanto eu não trabalhar em você, daqui você não anda mais. Meu irmão, Deus resiste aos soberbos. Graça e orgulho não se misturam, é igual óleo e água.
Graça e orgulho não vai. Deus não precisa, Ele quer junto com você fazer algo grandioso nessa terra. Quem está comigo, diga amém. Se você não fizer, Deus vai levantar alguém. Se eu não fizer, Deus vai levantar alguém. Deus quer fazer junto comigo e com você. E Ele vai fazer nesse tempo de pandemia. A sua intimidade vai crescer, a sua vida com Deus vai aumentar. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Pastor, isso é tão sério? Será? Desse dia que Deus fala para Elias, ungir Eliseu no lugar dele, Elias não faz mais nada, vai estudar na tua casa. Só no capítulo 21, eu acho, de 1 Reis 21. Eu falo, Elias, agora você vai se encontrar com Acabe, porque Acabe está indo tomar a vinha de Nabote. Só que agora, Elias, você vai falar com ele, e Deus fala exatamente o que ele vai falar. Você vai dizer assim: assim diz o Senhor. Não é mais segundo a tua palavra. Deus fez porque Ele tinha um objetivo maior. Mas Deus falou, Elias, você vai dizer que assim diz o Senhor. Deus fala para Elias um pouquinho antes, Elias, eu não dependo de você. Tem 7.000 pessoas que não beijaram a Baal. Ei, Elias, Eliseu cresceu 2 vezes mais que Elias. Por quê, pastor? Porque Deus faz com quem Ele quer, da forma que Ele quer. Ele só quer homens e mulheres que priorizem tempo com Ele. Eu quero falar de uma mulher, que hoje é um corredor e vai ter um corredor daqui a pouco. Eu quero falar de uma mulher chamada mulher cananeia, como nós conhecemos. Essa mulher, Deus queria cavar na vida dela através de Jesus. Se você não conhece a história desse povo, era o povo que se achava, era a última Coca-Cola que eles pensavam ser, achavam o melhor povo, um padrão de inteligência, um padrão de tudo. A Bíblia fala que Jesus vai passando, e ela tem um problema muito sério. A filha dela está terrivelmente endemoniada. E ela começa a gritar a Jesus. E Jesus simplesmente passa e nem liga. Nesse momento até os discípulos pareciam ser mais espirituais do que Jesus. Senhor, despede essa mulher, você não está vendo que ela está gritando? Vai esvaziar a igreja, você não está vendo que o Senhor está jogando tudo fora? Estou apenas fazendo você pensar. A Bíblia fala que Jesus não lhe dirigiu palavra. É a primeira cavada de Jesus nela. Quero ver se ela insiste. Eu estou fazendo você pensar, tá? Jesus não está querendo não fazer. Jesus está querendo ver o quanto ela vai permitir Deus cavar na vida dela. Então ela vai gritar pela segunda vez: Senhor, socorre-me. Aí Jesus vai dar a segunda cavada na vida dela. Ele vai dizer: como é que você quer que eu faça? Eu não vim para vocês, eu vim para os judeus. A desprezou pela sua nacionalidade. Rapaz, nessa hora a igreja esvazia. Pastor não fala nada, e ele agora despreza a mulher do povo que ela veio. Jesus falou: eu estou cavando, e se ela permitir, ela vai viver um milagre. Tem pouca gente, vou dizer de novo, eu estou cavando, e se ela permitir, eu vou fazer um milagre. Aí ela veio para viver a terceira coisa. Jesus a desprezou, agora desconsiderou pela sua nacionalidade, e mesmo assim a palavra dela é: Senhor, ajuda-me. Ela chama Jesus de Senhor o tempo todo. E aí Jesus disse: não é lícito tirar da boca dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Não tenta melhorar, irmão. Jesus chamou de cachorro. Meu irmão, falar isso na igreja esvazia. A gente não está pronto para ouvir essas coisas. Mas Jesus sabia o quanto era importante ela se permitir ter profundidade. Marcos vai dizer uma coisa linda, só em Marcos vai ter essa frase. Jesus fala isso, e aí ela vai dizer assim: Senhor, é verdade, mas os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que está em Marcos, pastor? Uma frase que eu amo. A Bíblia vai dizer que está em Marcos o seguinte: Jesus dizendo: vai, mulher, por causa desta palavra, a tua filha está liberta. Não foi Jesus que expulsou, foi o processo que ela se permitiu viver, para que o milagre acontecesse na sua vida, na sua casa, na vida do seu filho, da sua filha. Estou dizendo que Deus quer cavar em nós, que vai marcar os seus filhos, os seus netos, e vai chegar até a geração, até a volta de Cristo Jesus. Mas é um processo de se permitir Deus cavar na nossa vida.
Eu vou voltar para a mulher, tá bom? Da mulher samaritana. Nós encerramos para esse corredor de milagre. Ao meio-dia quer dizer uma coisa muito forte. Ao meio-dia quer dizer de uma vergonha. Sabe por que ela foi meio-dia? Porque ela sabia que ela não ia encontrar ninguém. Só que Jesus sabia o quanto era importante cavar na vida dessa mulher. Então ele vai meio-dia. Só ela está lá. E ele vai. Por quê, pastor? Porque Deus quer tratar conosco com as nossas vergonhas. Existe um texto na Bíblia que eu fico pensando, e é lógico que eu estudei, li muito bem algumas pessoas que falaram disso. Quando Paulo diz a Timóteo, Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que maneja bem a palavra da verdade. Nós levamos isso para saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Isso não é área de vergonha. Sabe o que é área de vergonha? É tudo aquilo que você vive, situações que você precisa vencer e você não vence, então na sua vida fica estampada uma área de vergonha. Seja emocional, seja sexual, seja financeira, são áreas de vergonha. Vou fazer você pensar sobre isso. Jesus disse um dia, aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em comum comigo. Traduzir para você, eu não tenho áreas de vergonha que dá para ele legalidade de tocar na minha vida. Sabe qual é o nosso mal? Que nós temos áreas de vergonha que ninguém sabe, mas Deus sabe, o reino das trevas sabe, eles estão vendo tudo, e nós achamos que está tudo bem. Meu irmão, Deus quer tratar com as nossas vergonhas, com aquilo que você sabe que você não tem força para vencer. A Bíblia diz uma coisa, quando Paulo está lá pedindo para Deus arrancar o espinho da carne dele, aí a Bíblia vai dizer que Deus disse para ele, a minha graça te basta. Muita gente pensa que parece que Deus está dizendo, ó, se contente com a minha graça, já está bom demais. Não, é o contrário disso. Paulo, aquilo que eu fiz por você, a minha graça na tua vida é suficiente para você vencer isso que você está vivendo. Ei, mas não é para você se contentar, não é para você casar com a vergonha, pelo contrário, é para você vencer isso e glorificar o nome de Deus nessa terra, para a glória do nome do Senhor aqui. Áreas de vergonha, Deus vai te dar força para você, para os seus filhos, para a sua família, vencer toda a área de vergonha na tua vida. Preconceitos teológicos, essa mulher viveu, como eu já falei. Existe uma frase aí, uma palavra, desculpa. Esse poço ficava em Sicar. Essa mulher está falando de conceitos teológicos, não posso fazer nada, você é judeu, eu sou samaritana. E ela está bem em Sicar, que é onde está o poço. Sabe o que quer dizer Sicar no original? Quer dizer bêbado. Eu fico andando, eu fico vendo o quanto a nossa geração, estou falando de você porque eu não tenho um relacionamento assim próximo de vocês, o quanto nós estamos bêbados com conceitos teológicos. Estamos se perdendo com essas coisas e perdendo o mais importante, que é tempo com Ele, intimidade com Ele. E não estou dizendo que você não tem que conhecer, você tem que conhecer, tem que estudar, mas, irmão, não permita isso roubar você. Essa mulher está no poço, a fonte da vida está próxima dela, e ela está bêbada com tudo isso, preocupada com essas coisas humanas. Ela vai dizer uma coisa, o nosso pai Jacó cavou esse poço, você tem uma água melhor do que essa? Ele bebeu, o rebanho dele bebeu, a família dele bebeu. E a Bíblia vai dizer que o poço era fundo. E aí é onde a chave de tudo nessa noite. O poço não era fundo, ela era rasa demais. E agora Jesus vai comer um processo de cavar na vida dela. E aí Jesus vai dizer, busca para mim o seu marido. Ele vai confrontar a área de vergonha na vida dela. Busca para mim o seu marido. Ela vai dizer, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, disseste bem, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Vai. Essa mulher ficou, você já conhece a história, também sou uma das grandes missionárias da época. Vai falar para todo o povo lá do lugar onde ela vivia, que tinha encontrado o Messias. Mas Deus começou um processo de cavar. E ela então entendeu que ele era o Messias, que ele era o profeta, que ele era o Filho de Deus. Mas ela permitiu viver isso. Sabe o que eu fico pensando? O maior problema dessa mulher é ter um nome. É o que a nossa geração tem vivido. Nesse tempo, então, isso está muito constante.
como é uma quarta de guerra, eu vou convidar você a lutar contra isso. Eu ouvi um homem, pelo menos uns 8 anos atrás, falar de uma coisa. Bispo, ele tem uma série de mensagens sobre um tema. E ele bateu na tecla no dia que eu fiquei lutando, na época eu não aceitei, mas fiquei pensando naquilo. Hoje eu vejo o quanto aquele homem foi profundo naquilo que ele falou. Ele disse assim, o maior problema da vida humana tem um nome. Qual é, pastor? É o problema dessa mulher. Carência. É a carência que te faz tomar decisão, é a carência que faz você fazer aliança, é a carência que te empurra a viver algo que Deus não sonha para a tua vida. Eu falei, poxa, é verdade. Essa mulher, por ter esses maridos, vamos dizer que é espirituais, eu não quero entrar nesse conceito. O que fez essa mulher viver tudo isso se chama carência. Pastor, o que o senhor está dizendo? Deus quer cavar isso na nossa vida. João, acho que é João que fala isso, que toda planta que o Pai não plantou será arrancada. O que tem de gente deixando crescer plantas dentro dele? Toda planta que o Pai não plantou será arrancada. A Bíblia diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Eu aprendi uma coisa, o problema é que a gente é transportado com raízes e tudo. É por isso que a gente transforma vícios mundanos em vícios gospels. É por isso que a gente deixa de fazer tal coisa lá fora, mas fazemos aqui dentro. Paramos de adorar pessoas lá fora, mas adoramos cantores evangélicos hoje. Por quê, pastor? As raízes são doentes. Fomos transportados, mas as raízes vieram juntas. E não permitimos Deus cavar isso na nossa vida. Tenho uma notícia para te dizer, toda planta que o Pai não plantou, se você permitir, Ele quer arrancar a tua vida. Isso nunca mais vai assolar você nessa terra. Estamos indo para o final. Eu termino com uma coisa que arde no meu espírito para falar nessa noite. Existe um homem na Bíblia chamado Urias, ou Uzias, dependendo da sua tradução. Já conhece a história? Davi se deita com a mulher dele, ela fica grávida, a guerra durava meses. Davi pensa numa estratégia, vou trazê-lo do campo de batalha, ele vai para a casa dele, e está tudo certo, não tinha ultrassom, não dava para saber quanto tempo ela está grávida, normal. Davi então chama ele, manda ele para a casa dele, a Bíblia fala que ele sai da presença do rei, vai lá embaixo e se deita com os homens. E ele fala uma frase, como posso eu voltar para minha casa, enquanto a arca do meu Senhor está em tendas e o meu Senhor no campo de batalha? Chega aos ouvidos de Davi que ele não volta para casa. Davi faz uma segunda vez, vou resumir ainda mais, embebeda ele na última vez, volta para sua casa, e ele bêbado, lembra de Sicar? Ele completamente bêbado, ele vai e deita no mesmo lugar e fala, como posso eu voltar para minha casa e me deitar com a minha mulher, enquanto a arca do meu Senhor está em tendas, e o meu Senhor Joabe está no campo de batalha? É por isso que eu digo, eu prefiro um Urias do meu lado do que 1000 religiosos à minha volta. Porque mesmo o bêbado não perdeu a consciência de reino. Hoje é jogo que tira, é coisinha que tudo tira da visão do reino de Deus. O reino de Deus é prioridade. Deus vai cavar em mim e em você até que o reino dele seja prioridade na tua vida, que nada seja mais importante para você do que o reino de Deus nessa terra. É assim que eu profetizo na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Uou! Permita ele cavar em você, até que o reino seja a coisa mais importante na tua vida. A necessidade humana para Urias não era tão importante, o reino estava em primeiro lugar. Ele podia se deitar, era uma necessidade do homem ter relação com a sua esposa. Davi deu a ele o direito de viver isso, mas ele sabia, o reino está em primeiro lugar. Jesus disse, buscai o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Priorize as coisas do reino, e Deus fará coisas inexplicáveis na sua história, que somente Ele um dia te falará o porquê que Ele fez isso.
Se prepara para Deus levantar aquele que está caído. Se prepara para Deus colocar você para se sentar no meio dos príncipes. Se prepara para ser promovido. Se prepara para Deus colocar os maiores patamares dessa terra, porque você vai priorizar o reino de Deus na sua vida. Uou! Vem para cá, missionário. Aleluia! Cadê o homem do teclado aqui? Meu irmão, eu sinto a presença, eu sinto o cheiro dele aqui. Me dá alegria de estar aqui nessa noite. Eu sinto Deus falando para você, eu vou cavar em você. Eu quero ter uma direção de Deus para a tua vida. Eu vou cavar em você. Se você permitir, até que meu reino seja a prioridade da tua vida. Eu vou dar riquezas para você, até que o reino esteja em primeiro lugar na tua vida. Eu vou dar aquilo que você necessita, até que o reino seja a prioridade da tua história. Em nome de Jesus. Se levanta do teu lugar quem pode, se levanta. Vou falar igualzinho missionário. Seja profeta, me ajuda pelo menos com umas três pessoas. Vai falar assim, meu Deus, vai cavar em você até que o reino seja prioridade na tua história.